Meus amigos, paz e bem, mais um vídeo sobre o direito processual penal. No primeiro vídeo, falamos sobre o processo penal e os direitos fundamentais, alguns incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Neste vídeo, nós vamos adentrar ao Código de Processo Penal e ver os dispositivos introdutórios. Numa terceira e última aula, nós falaremos sobre o Instituto do Inquérito Policial. Vamos dar uma olhada? Vamos mergulhar no Código de Processo Penal. Muito bem, o Código de Processo Penal, o Decreto-Lei 3.689, de 1941. Mas não se assuste, não. De lá para cá, houve diversas reformas, diversas importantes alterações, sendo a mais recente delas, a mais significativa das transformações recentes, aquela operada pela Lei 13.964, o pacote anticrimes. Muito bem, vamos dar uma olhada neste artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Muito bem. O processo penal será regido por este Código. A matéria processual penal e o Código Penal, ou seja, o direito material, ela é um só para todo o Brasil. Não existem códigos penais estaduais ou códigos processuais penais estaduais. Este código, que agora estamos estudando, tem a sua validade, a sua vigência sobre todo o território nacional. Aponta-se algumas ressalvas aqui. Inciso 1º, os tratados e convenções e regras de direito internacional, o que faz, por exemplo, excluir da competência da justiça brasileira os crimes praticados por embaixadores de estados estrangeiros no exercício de sua função aqui no Brasil, ou os cônsules tendo a ver a conduta deles com a prática de seu munus diplomático. Então, há tratados e convenções internacionais que fazem com que estas pessoas respondam pelos crimes que eventualmente praticarem no Brasil, na nação que os enviou para cá, que eles representam aqui. Então, existem tratados e convenções internacionais que limitam a incidência do Código de Processo Penal sobre todas as condutas praticadas no país. A regra é que valerá ao Código de Processo Penal, mas admite-se estas exceções. Inciso 2º, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Essas situações em que estamos falando do presidente da República, dos ministros de Estado que praticarem crimes conexos e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nestes casos não vai incidir o Código de Processo Penal fazendo-os serem julgados por juízes e tribunais. Eles são julgados nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal, depois de admitido o processo pela Câmara dos Deputados. O tribunal onde os crimes de responsabilidade do presidente da República, dos ministros de Estado, conexos ao do presidente da República e dos ministros do STF são julgados, é o Senado Federal, por isso ele atenderá o regimento próprio do Congresso, do Senado Federal, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Inciso 3º, também foge a incidência do Código de Processo Penal os processos de competência da Justiça Militar, porque nestes casos valerá o Código de Processo Penal Militar, que é um outro documento conhecido em nosso país. Os processos de competência de tribunal especial, essa não está mais em vigor, não existe essa figura de tribunais especiais, e os processos por crime de imprensa também, a lei de imprensa não está mais em vigor. Então, estes dois incisos que excetuam a competência ou a incidência do Código de Processo Penal estão revogados, valem apenas essas três primeiras hipóteses. Parágrafo único. Aplicar-se-á
entretanto, este código aos processos referidos nos incisos 4º e 5º, quando as leis especiais que os regulem não dispuserem de modo diverso. Também, parágrafo único não faz mais sentido. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Isso aqui é importante. O que é que significa aplicar-se-á desde logo? Acabou a vacatio legis, começa a incidir sobre os fatos o Código de Processo Penal, sem prejuízo da validade de atos realizados sob a vigência da lei anterior. Muito bem, eu precisarei chamar vocês ao quadro branco para que a gente possa ter uma visão mais clara disso aí. Então, deixa eu falar aqui, traçar para vocês a linha do tempo. Vamos ver aqui a linha do tempo. Imaginem aqui a linha do tempo. E que nesta linha do tempo, nesse momento aqui da linha do tempo, foi iniciado um processo. Então, eu vou chamar de processo A. Ok. Suponhamos que, durante o andamento do processo A, durante o processo A que foi iniciado sob a vigência, enquanto estava em vigência a lei processual A, tudo bem? Então, temos aqui o processo A, que foi iniciado sob a vigência da lei processual A, quando, de repente, em um momento, e para citar Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, veio a lei processual B. Então, essa lei processual B começou aqui. Houve um momento de vacatio legis, Vocês lembram da expressão vacatio legis? Ou seja, durante a vacatio legis, a lei processual A ainda continua em vigor, a lei processual B já existe, mas não tem vigência, é o descanso da lei. Vamos chamar isso aqui, vou sinalizar isso aqui como vacatio legis, só para a gente lembrar a expressão vacatio legis, que significa descanso da lei, que é o tempo que as pessoas têm para ficarem sabendo. Por exemplo, um documento importante como o Código de Processo Penal seria um ano, mas se as alterações são pontuais no Código de Processo Penal, pode ser de 45 dias, 2 meses, 6 meses, a própria lei estabelece isso. Mas a questão toda, a questão toda é que o processo A ele continua agora com a nova lei. Como é que faz? Pessoal, bora entender isso para que nós tenhamos diáfana clareza em relação a tudo. É como se nós tivéssemos uma barreira aqui, ó, a partir desse momento em que a lei B, lei processual B, entrou em vigor. E o que é que acontece? Todos os atos praticados durante a vigência da lei processual A e que foram concluídos durante essa vigência é ato jurídico perfeito. E diz a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a nova lei, respeitará a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Então, esses 3 institutos não serão alterados por uma nova lei, nem o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada. Muito bem, Martorelli, e não há a lei penal, a lei processual B, se for mais favorável ao réu, não retrocede para beneficiá-lo? Esqueça isso. Isso só vale para a lei penal, porque na lei penal impõe penas. Aqui não. Aqui a gente não impõe penas, aqui não valora uma conduta. O que a gente faz aqui é estabelecer as regras do jogo, as regras de como o processo vai ter o seu andamento. Então, a lei processual B, ela vigirá daqui por diante, todos os atos processuais praticados desse momento em diante serão sob a égide, serão regidos, serão dirigidos, serão praticados de acordo com a nova lei processual, a lei processual B. Então, não existe a retroatividade, não existe a figura da ultraatividade, seja gravosa, seja não. Então, eu diria que a regra do direito processual penal em relação à aplicação no tempo e no espaço é cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, durante a vigência da lei processual A, os atos processuais serão praticados de acordo com essa lei e durante a vigência da lei processual B, os atos serão praticados de acordo
com aquela norma, tá certo? E aí pode surgir uma pergunta interessante, que é a seguinte: Arthur, e se um ato começou a ser praticado durante a lei processual A e antes que acabasse o prazo, por exemplo, direito de resposta à acusação, prazo de 10 dias, de acordo com a regra estabelecida no artigo 396 do Código de Processo Penal, prazo de 10 dias, mas nos 5 dias veio a nova lei estabelecendo que o prazo de resposta à acusação era de 5 dias, então acabou ali. Não, vão contar os 10 dias de acordo com a lei, porque aquilo não é um ato jurídico perfeito, então tem que continuar até que conclua-se aquele momento à luz da lei antiga. Isso não é ultratividade, isso é manter a aplicação até a conclusão daquele prazo, daquele momento processual, beleza? Então, é isso, espero que tenha ficado claro. Vamos voltar lá. Dúvidas, meus amigos? Não temam, não tenham medo de fazer comentários aqui, fazendo perguntas. Eu quero interagir com vocês, eu quero que tenhamos a máxima liberdade para que tudo fique claro e que possamos caminhar juntos. Agora voltemos lá ao nosso querido Código de Processo Penal. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, a partir do momento, sem prejuízo da validade de atos realizados sob a vigência da lei anterior. Lei processual, algo que foi feito, está resolvido, está concluído, será respeitado pela nova lei. Muito bem. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Essas 3 expressões merecem uma análise, um comentário da nossa parte. Vamos voltar para o quadro branco? Então, vamos lá. Ok? Vou apagar o quadro aqui, limpar o quadro, limpar todos os desenhos. Muito bem. Então, nós vamos compreender, e talvez valha a pena voltarmos à sempre útil teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Beleza. O que é que diz a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale? Diz o seguinte: se um fato social, né, um fato da vida, se um fato está relacionado a um valor, ou seja, a sociedade atribui importância, se um fato está associado a um valor, deve haver, disse Miguel Reale, deve haver uma norma. Deve haver uma norma que incida sobre esse fato, uma norma que incida sobre esse fato. A norma deverá, portanto, incidir sobre o fato em defesa desse valor. Olha que lindo. A norma incide sobre o fato. Vou até escrever essa palavra que você já sabe que eu amo, uma palavra importantíssima, né? Que é a palavra incidência, que vem do latim in mais caedere. Como você está vendo, é cair sobre, não é? É cair sobre. A norma cai sobre o fato. Incidir é cair sobre o fato. E por que ela faz isso? Ela faz em defesa deste valor. O que é o valor? O valor é o grau de importância que alguém atribui a um determinado fato. Por exemplo, vocês sabem que durante muito tempo a traição foi punida com a morte. Hoje as pessoas ficam sabendo que foram traídas e terminam o relacionamento ou não, deixam para lá. Ou seja, isso é um grau de importância que se deu a alguma coisa ou a alguém. Ora, vocês sabem que muitas pessoas morreram porque tiveram relações sexuais com uma moça que era virgem, tirando a virgindade desta moça. Então, várias pessoas morreram, foram castradas. Ora, essa questão da virgindade
mudou o grau de importância, mudou o valor que a sociedade atribui ao ímã, grande coisa, né? Então, deve ser feito com respeito, com cuidado, mas nada mais daquela mitificação do ímã, da virgindade, como se uma mulher que não tem mais a virgindade, ela perdeu algo de si, perdeu a sua importância, perdeu a sua dignidade. Essa mentalidade não pode ser admitida e aceita, ela é preconceituosa, ela coloca a mulher na condição de objeto de um homem, não quero mais porque não é novo, não é? Alguém aqui já fez uso. Essa mentalidade a gente tem que deixar de lado. Ora, mas os valores mudam, porque o valor é o grau de importância que a sociedade atribui. Quando o valor muda, o que é que vai acontecer? Vai mudar a norma. Ok, vou fazer um desenho aqui, é difícil, não tentem fazer nos seus cadernos, um desenho realmente, eu precisei de levar anos aqui para aprender a fazer esse desenho, e é um desenho realmente muito complicado, e só uma técnica excelente poderia ser capaz de produzir desenhos com tamanha fidelidade, hein? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Então, vamos aqui, estou trabalhando, o desenho está fluindo. Aqui você tem uma roda, eu pensei que dava para copiar, colar, mas não dá, eu tenho que fazer uma a uma. Então, tudo bem, não tem problema. Vamos fazê-las uma a uma. E você já sabe aí o que é. Claro, porque com um desenho com tal precisão, com tal detalhamento, só poderia ser imediatamente reconhecido por vocês. É um trem, é isso mesmo, é um trem, e daqui do trem você está vendo aí a fumacinha saindo, que coisa linda. Ora, vamos então imaginar que nós estaríamos diante desse fenômeno, um trem, e no vagão, na locomotiva, estaria a sociedade. A sociedade está aqui na locomotiva. E o direito anda a reboque da sociedade. Então, o direito ele tem o dever de olhar para a sociedade, para ver o que acontece na sociedade e admitir as alterações que a lei precisa sofrer, porque se mudaram os valores da sociedade, tem que mudar a norma também. O fato é o mesmo, mas os valores são outros, porque o direito está a reboque do vagão que é a sociedade. E neste vagão do direito, então, locomotiva é a sociedade, neste vagão do direito, nós temos pessoas sentadas na frente e nós temos pessoas sentadas atrás. Quem é que está sentado na frente? Sentados na frente estão os juízes. E sentados atrás estão os legisladores. Os legisladores. Ora, o que significa isso? Significa que os primeiros a perceberem as mudanças que a sociedade está vivendo são os juízes. Esses são os primeiros que vão perceber as mudanças sociais. E os legisladores, geralmente mais conservadores, levam mais um tempo. Mas ambos têm o dever de olhar para a sociedade e expressar, na mudança da norma, as mudanças valorativas que houve na sociedade. Os juízes começam aplicando uma sentença, criando uma jurisprudência para regular determinada matéria, e os legisladores vão, então, em seguida, trabalhar essas questões. Ok? Vimos aqui o fenômeno da incidência, eu vou apagar o Inquedere para nos facilitar. Lindo esse desenho, é ou não é? Tente fazer aí no seu caderno, talvez em 2 ou 3 anos você consiga fazer um desenho com tal beleza, com tal precisão, mas eu, para o lamento de muitos, vou ter que apagar, porque eu preciso de espaço aqui para continuar explicando. Isso aqui é chamado de o trenzinho do tio Marteau, o trenzinho do tio Marteau, que explica as transformações pelas quais a sociedade passa, e o direito não pode ser estático, o direito não pode ser algo que de uma vez por todas é como é. O direito tem que expressar essas mudanças valorativas do olhar, do valor que a sociedade atribui a algo ou a alguém. Agora,
Pense comigo na seguinte situação. Existe um fato, então vamos supor aqui o fato que temos aqui é o fato A. Esse fato A está relacionado a um valor A, que fez com que viesse a existir a norma A. Agora, imagine aqui um fato diferente, um fato B, que difere do fato A. Agora, este fato B também está relacionado ao mesmo valor, que é o valor A, ou seja, a importância que a sociedade atribui à propriedade, importância que a sociedade atribui à dignidade sexual, importância que a sociedade atribui à liberdade de expressão. Mas são fatos diferentes, mas relacionados ao mesmo valor, aquela importância social. Só que, ao invés de uma norma, o que nós temos é nada. Nós não temos nada. Se não temos nada, se falta a norma, se não existe a norma, eu vou chamar isso de lacuna. O que é lacuna? Tecnicamente falando, lacuna é a ausência de norma jurídica que incida sobre fato de relevante valor social. Isso é lacuna, é um defeito do ordenamento jurídico, é um defeito do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é o sistema de normas jurídicas de um país. Ora, todo fato importante, de grande valor, deveria haver uma norma, como o Reale mostrou, está aqui demonstrado no canto esquerdo da tela. Todo fato que envolve um grande valor, um importante valor social, deveria ter uma norma. Mas como o legislador nem sempre percebe, porque o legislador vem lá atrás, no vagão do trenzinho do tio Marteau, às vezes acontece esse fenômeno da lacuna. E quando ele acontece, como nós resolvemos? O que temos aqui é como se a Lua tivesse faltando um pedaço. Eu gosto de conceituar a lacuna assim, como a música de Djavan. Uma música de Djavan que diz assim: o amor e a agonia cerraram fogo no espaço, lutando horas a fio, o cio vence o cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos teus braços. O ordenamento jurídico fica faltando um pedaço. Isso é a lacuna, quando fica faltando um pedaço, como a lua, que não é mais cheia, é lua minguante, que está faltando um pedaço. Nesses momentos, como a gente vai resolver a problemática? A gente vai fazer, isso aqui é a interpretação analógica, nós vamos fazer com que, vou colocar aqui em vermelho, a norma A incida sobre o fato B. Ao fazer isso, nós estamos fazendo analogia. A palavra analogia, duas palavras gregas, o prefixo aná, semelhante, logia, razão. Então, analogia pela mesma razão, ou seja, com a razão semelhante. Então, como estas duas situações guardam semelhanças entre si, eu vou fazer a interpretação analógica, eu vou estender o alcance da norma para incidir sobre esse fato, sobre o qual não há lei ainda, né? Não há lei ainda, o legislador não regulou essa matéria. Por que o direito penal não admite isso e o direito processual penal admite? Lembra, a diferença entre o direito penal e o direito processual penal é que o direito penal impõe penas, define o que é crime e estabelece as penas para essas condutas, comina penas para essas condutas. Isso faz o direito penal. O direito processual penal não impõe penas. Ninguém vai ler o Código de Processo Penal e vai encontrar um crime descrito no Código de Processo Penal. Não. O Código de Processo Penal diz como serão julgados, processados, investigados aqueles acusados de terem praticado crimes. Entendem? Então, não era razoável que aceitássemos no Código Penal que, por analogia, criássemos um tipo penal. Por simples raciocínio jurídico, pudéssemos definir que agora uma conduta é crime, muito embora o legislador não tenha explicitamente definido aquela conduta como crime. Isso não pode ser.
Então, a analogia ela só seria aceitável no direito penal se essa analogia fosse em bona partem, né? em favor do réu. A analogia em malam partem, em prejuízo do réu, de modo nenhum. Então, agora no Código de Processo Penal, não. Então, se houver uma lacuna, se havia necessidade regular e existem outras fontes dentro ou fora do Código Penal que sejam utilizáveis, isso sim pode ser feito. Então, na analogia, o que eu estou buscando é a integração do ordenamento jurídico. Integrar significa tornar inteiro, tornar pleno, tornar completo o ordenamento jurídico. E eu posso fazer utilizando outras normas, outras leis do próprio direito processual penal, ou eu posso fazer utilizando os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são aqueles legados por uma tradição que chegou até nós, como, por exemplo, a tradição de quem alega deve provar a existência do fato alegado. Em latim é chamado de onus probandi. Um outro princípio geral do direito, in dubio pro réu. Na dúvida, deve o juiz decidir em favor do réu. E assim por diante, né? Esses elementos trazidos, legados. A palavra tradição significa entrega. Então, aquilo que foi entregue de geração a geração e chegou até nós. Então, é possível a interpretação extensiva, analógica e a integração do ordenamento jurídico pelos princípios gerais do direito. É isso que nos diz o artigo 3º do Código Processo Penal, Código de Processo Penal. Então, a Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva, aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Ok. O artigo 3º-A foi introduzido pela Lei 13.964 e esse dispositivo diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusatório. Toda esta parte, preste atenção, toda essa parte do Código de Processo Penal que vem do 3º-A até o final aqui, tudo isso foi introduzido no ordenamento jurídico pela lei do pacote anticrimes. E isto que foi introduzido pela lei do pacote anticrimes deixou de ter eficácia por causa de uma decisão monocrática ainda, não é? Porque o pleno não se manifestou, porque isso estabelece a figura do juiz das garantias. Olha aqui, em vários lugares vai falar do juiz das garantias, e aqui está regulada a figura do juiz das garantias. Então, toda essa parte não vai cair na sua prova. Não vai cair na sua prova porque essa norma não está valendo, tá certo? Em um outro momento, nós poderíamos estudar a figura do juiz das garantias, mas nós vamos terminar aqui no artigo 3º e, numa próxima aula, eu vou entrar no tema inquérito policial. E toda essa parte do juiz das garantias está de fora da prova porque foi introduzida pela Lei 13.964 de 19, mas a eficácia foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, então não pode ser aplicado. O que não pode ser aplicado também não pode ser cobrado. Então, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, paz e bem.